Quando você deixou de defender a mulher que é, talvez você não tenha percebido no começo. Primeiro, calou algo que doeu. Depois, aceitou uma falta de respeito para evitar discussão. Mais tarde, pediu desculpas por precisar de clareza, por colocar limites ou por querer ser tratada com dignidade. Aos poucos, deixou de ouvir a própria voz e começou a viver preocupada em não incomodar, não perder ninguém e não parecer difícil demais. Este livro não veio dizer que você precisa se tornar fria. Também não pretende transformar você em uma mulher dura, distante ou incapaz de sentir. Ele veio lembrar algo mais importante. Ser forte significa não se abandonar quando alguém não sabe reconhecer seu valor. Você pode chorar, sentir medo, errar e precisar de apoio. Nada disso torna você fraca. O que enfraquece é trair a si mesma repetidas vezes para manter relações, lugares ou pessoas que roubam sua paz. Nestas páginas, você vai encarar muitas formas silenciosas de perder força, confundir amor com dependência, paciência com resignação, bondade com ausência de limites, sucesso com aprovação externa e calma com silêncio forçado para evitar conflitos. Também vai aprender a se reconstruir a partir do essencial, autoestima real, limites claros, decisões firmes, ação diária e amor próprio, sem implorar afeto. Caso um dia você tenha aceitado menos do que merecia, tenha se calado para manter uma relação ou tenha dependido do olhar de alguém para se sentir suficiente, este livro é para você. Ele não busca culpar, busca despertar. Porque no dia em que uma mulher para de trair a si mesma, começa a recuperar uma força que sempre esteve dentro dela. Capítulo 1. A fraqueza aprendida. Quando uma mulher começa a se abandonar sem perceber, a fraqueza de que falamos aqui não é a sua essência. Ela não corre no seu sangue, nem define a sua história. Ninguém se torna fraca por chorar uma noite inteira, por sentir medo antes de tomar uma decisão, por se cansar depois de muitas batalhas ou por precisar de tempo para curar uma ferida. Essa fraqueza aparece quando você começa a se abandonar para preservar algo que está tirando sua paz. Surge quando sua boca diz sim, enquanto todo o seu corpo grita não. Esse padrão cresce quando você justifica uma falta de respeito para não parecer exagerada. Instala-se quando prefere engolir uma verdade a incomodar alguém que já se acostumou ao seu silêncio. Talvez você não tenha notado no começo. Quase nenhuma mulher nota. No início, parece apenas uma pequena concessão. Você deixa passar um comentário doloroso. Aceita um plano que não deseja. Responde com doçura a alguém que falou com desprezo. Finge tranquilidade para que ninguém chame você de intensa. Essa renúncia parece mínima, mas cada vez que você age contra si mesma para sustentar o conforto dos outros, algo dentro de você aprende a ficar em segundo lugar. Clara era conhecida por ser uma mulher fácil de lidar. Na família, diziam que ela nunca dava trabalho. No emprego, procuravam por ela quando alguém precisava de ajuda de última hora. As amigas a chamavam de compreensiva, paciente, boa. Por fora, essa imagem parecia admirável. Por dentro, Clara se sentia esgotada. Ela dizia que não se incomodava em mudar seus planos, mas depois chorava em silêncio. Afirmava que entendia todos, embora ninguém parasse para entender. Lá, sorria quando queria pedir respeito. A cada dia, convencia a si mesma de que aquele era seu jeito de amar. Até que numa tarde, depois de aceitar mais uma responsabilidade que não era sua, sentiu uma tristeza seca e profunda, como se algo dentro dela tivesse deixado de acompanhá-la. Não estava em paz. Estava cansada demais para se defender. Essa diferença mudou tudo. Às vezes, uma mulher confunde calma com rendição. Acredita que não discutir é maturidade, mesmo acumulando ressentimento por dentro. Imagina que ser boa significa não ter limites. Pensa que ser amada exige se tornar confortável para todos. Essa ideia destrói lentamente a relação consigo mesma, porque não dá para passar anos ignorando o que você precisa e esperar se sentir inteira. Não dá para calar seus limites e depois se surpreender quando outras pessoas os atravessam. Também não é possível diminuir seus desejos para caber em uma vida que não representa você. Olhe para si com honestidade, sem se punir. Onde você começou a deixar de se escutar? Em qual relação aprendeu que era mais seguro calar? Quantas vezes chamou de paciência aquilo que, na verdade, era medo? Essa pergunta pode doer, mas também pode salvar.
Uma mulher começa a recuperar sua força quando para de disfarçar a verdade. Você não precisa se tornar agressiva para ser firme. Também não precisa levantar a voz para retomar seu lugar. Basta começar a perceber essas pequenas traições diárias. Ali onde você diz que não aconteceu nada, embora tenha acontecido. Ali onde finge que não se importa, embora se importe. Ali onde aceita menos porque teme ficar sozinha. A verdadeira força começa antes da grande mudança. Nasce naquele instante íntimo em que você diz a si mesma: eu não vou mais me abandonar para que alguém fique. A partir desse momento, a vida não se torna perfeita, mas começa a ser sua. Talvez sua voz ainda trema. Pode ser que dizer o que sente ainda pareça difícil. Nada disso significa fracasso. Significa despertar. Para ser forte, primeiro você não precisa lutar contra o mundo. Precisa olhar com coragem para os lugares onde foi deixando a si mesma para trás e decidir voltar por você. Capítulo 2. O falso amor próprio. Quando você diz que se valoriza, mas continua aceitando migalhas, dizer eu me amo é fácil quando ninguém coloca sua dignidade à prova. Parece simples falar de amor próprio depois de uma frase bonita, de uma música que levanta seu ânimo ou de uma tarde em que você promete nunca mais aceitar menos do que merece. A verdadeira prova chega quando aquela pessoa volta a escrever tarde da noite, quando alguém oferece atenção pela metade, quando uma relação entrega apenas o suficiente para você não ir embora, mas nunca o necessário para você se sentir cuidada. Nesse momento, você descobre se o seu amor próprio é uma ideia ou uma prática. Muitas mulheres acreditam que se valorizam porque conhecem as palavras certas. Falam sobre limites, merecimento e autoestima. Ainda assim, continuam esperando uma mensagem de quem só aparece quando quer. Seguem explicando sua dor a alguém que já entendeu, mas não quer mudar. Aceitam migalhas emocionais e depois tentam se convencer de que pelo menos tem alguma coisa. Esse alguma coisa vira uma armadilha perigosa. Um pouco de atenção pode parecer amor quando você passou muito tempo se sentindo invisível. Um pedido de desculpa sem mudança pode soar suficiente quando existe medo de perder alguém. Um gesto carinhoso depois de muitas ausências pode ser confundido com esperança. Mas o amor próprio não se mede pelo que você declara quando está inspirada. Ele aparece no que você permite quando está com medo. Imagine uma mulher que sabe que não está sendo escolhida. Ela percebe os sinais. Os planos são cancelados sem explicação. As conversas importantes ficam para depois. Sua presença só parece ter valor quando a outra pessoa se sente sozinha. Mesmo assim, ela permanece. Não porque não entenda, mas porque aceitar a verdade dói. Então começa a negociar consigo mesma. Talvez eu esteja exagerando. Talvez ele precise de tempo. Não devo pressionar. Pior seria não ter ninguém. Cada frase diminui um pouco mais o preço da sua paz. O mais doloroso não é apenas alguém tratá-la como uma opção secundária. A ferida mais profunda nasce quando ela começa a agir como se merecesse ocupar esse lugar. Aí o falso amor próprio se revela. Você pode repetir que vale muito, mas, se permanece onde recebe pouco, seu corpo aprende outra coisa. Pode afirmar que merece respeito, mas, se justifica a indiferença, seu coração recebe uma mensagem diferente. Não se trata de culpar você por ter amado demais. Ninguém deveria sentir vergonha por ter desejado ser amada. O problema começa quando essa necessidade vira desculpa para você se trair. Amar não deveria obrigar você a desaparecer. Desejar uma relação não deveria levar você a mendigar clareza, carinho ou presença. Gostar de alguém não significa oferecer acesso ilimitado à sua paciência. Pergunte a si mesma com calma, mesmo que doa: estou me amando com atitudes ou apenas com palavras? Observe suas decisões, não suas intenções. Você se escolhe quando alguém a ignora, protege a si mesma quando uma dinâmica a desgasta, retira sua presença quando ela não é honrada. O amor próprio real, muitas vezes, não parece uma explosão de segurança. Às vezes, ele se parece com uma despedida difícil. Em outros momentos, vem como uma noite de choro depois de bloquear um número. Também pode surgir em uma conversa desconfortável, quando você finalmente diz: isso já não me faz bem. Não espere se sentir completamente forte para agir com dignidade. A dignidade se fortalece quando é praticada, mesmo com medo. Uma mulher que se ama não deixa de precisar de afeto.
A diferença está no modo como ela busca esse afeto. Ela não pede de joelhos, pode amar profundamente, mas não se diminui para ser aceita. Consegue esperar, mas não para sempre. Sabe perdoar, porém não confunde perdão com permissão para que a mesma dor se repita. Amar sua vida começa quando você para de chamar de amor aquilo que esvazia você. Ninguém está pedindo que feche o coração. Só é necessário deixar de abri-lo em lugares onde você sempre sai ferida. No dia em que você prefere sua paz a uma atenção incompleta, algo dentro de você se reorganiza. Nesse momento, fica claro que amor próprio não é uma frase forte, é a decisão silenciosa de não permanecer onde sua alma precisa mendigar. Capítulo 3. O limite que você não colocou vira a ferida que você repete. Um limite não aparece para destruir uma relação. Ele surge para dizer a verdade antes que o ressentimento faça isso por você. Muitas mulheres têm medo de colocar limites porque acreditam que serão vistas como egoístas, difíceis, frias ou ingratas. Durante anos, aprenderam que uma mulher boa aguenta, entende, adapta-se e não incomoda. Essa lição parece nobre, mas pode se transformar em uma prisão. Quando você confunde bondade com disponibilidade absoluta, começa a viver como se suas necessidades fossem um incômodo. Cada limite calado deixa uma marca. No começo, surge apenas um desconforto. Depois vem o cansaço. Mais tarde aparece uma raiva difícil de explicar. Você não está exagerando. Seu corpo lembra cada vez que você disse sim por medo. Guarda cada sorriso dado para evitar uma discussão. Registra cada momento em que alguém cruzou uma linha e você ficou em silêncio porque não queria perder carinho. Quando não expressa o que machuca, outras pessoas podem interpretar seu silêncio como permissão. Nem sempre isso acontece por maldade. Às vezes, as pessoas se acostumam a receber de você aquilo que você nunca teve coragem de questionar. Lúcia era uma mulher responsável, gentil e muito respeitada no trabalho. Sempre que um colega tinha uma urgência, ela aceitava ajudar. No início, pensou que estava sendo generosa. Com o tempo, começou a ficar até mais tarde, responder mensagens fora do horário, carregar tarefas dos outros e sentir culpa quando queria descansar. Ninguém a obrigava diretamente. Bastava olharem para ela e dizerem: "Você sempre consegue." Aquela frase, que parecia um elogio, acabou virando uma condenação. Depois de vários meses, Lúcia percebeu que seu cansaço não vinha apenas do trabalho. Nascia também da falta de permissão para dizer basta. O mais revelador foi entender que ninguém precisa ser cruel para se aproveitar de uma pessoa sem limites. A falta de clareza também ensina aos outros como devem nos tratar. Talvez algo parecido esteja acontecendo na sua vida. Pode ser com sua família, quando esperam que você esteja disponível para tudo. Talvez ocorra com uma parceria que diminui suas emoções. Também pode aparecer em amizades que só procuram você quando precisam desabafar. Em qualquer caso, a pergunta continua a mesma. O que você está permitindo por medo de parecer má? Um limite saudável não precisa de violência. Também não exige longas explicações. Pode ser uma frase simples: "Não posso fazer isso hoje. Não fale comigo dessa maneira. Preciso pensar. Isso não me faz bem." No início, você sentirá culpa, principalmente se passou muito tempo agradando. Essa culpa nem sempre significa que você está fazendo algo errado. Muitas vezes, apenas mostra que um hábito antigo está sendo quebrado. Não confunda o desconforto de crescer com um sinal de que deve voltar atrás. Quem se beneficia da sua falta de limites pode se incomodar quando você começar a colocá-los. Essa reação não prova que você está errada, apenas mostra que a dinâmica está mudando. Defender sua paz não é atacar. Proteger seu tempo não é desprezar ninguém. Nomear aquilo que machuca não transforma você em alguém conflituosa. Pelo contrário, torna você honesta. Relações saudáveis não exigem que você se traia para continuar. Se uma relação só funciona quando você cala, cede e se diminui, então ela não está sustentada por amor, mas pela sua renúncia. Comece com um limite pequeno. Não tente resolver sua vida inteira em uma única conversa. Escolha um ponto em que você cedeu demais e pratique uma resposta clara. Respire antes de se justificar. Permita que o silêncio exista depois da sua frase. Não corra para suavizar sua decisão só porque a outra pessoa ficou desconfortável. Sua tarefa não é evitar toda reação alheia.
O essencial é permanecer fiel ao que você já sabe. Cada limite colocado com respeito reconstrói algo dentro de você. Mostra que você pode se cuidar. Lembra que sua paz tem valor. Ensina que ser amada não deveria exigir o seu desaparecimento. Uma mulher forte não é aquela que suporta até quebrar. É aquela que aprende a dizer até aqui, antes de se tornar uma desconhecida para si mesma. Capítulo 4. Pare de buscar permissão para ser quem você já é. Existe uma forma silenciosa de perder a vida, esperar que todos concordem antes de ter coragem de vivê-la. Nem sempre você chama isso de permissão. Às vezes chama de prudência, respeito, paciência ou bom senso. Consulta uma decisão, depois outra, em seguida mais uma. Pergunta o que pensariam, como reagiriam, se seria correto, se olhariam mal para você. Quando percebe, sua voz já se misturou tanto à opinião dos outros que fica difícil reconhecer o desejo original. Buscar orientação pode ser saudável. Entregar o próprio poder, não. Uma mulher madura escuta conselhos, mas não transforma o julgamento alheio em dono do seu destino. Muitas vezes, você pede permissão de maneiras invisíveis. Deseja mudar de trabalho, porém espera que sua família aprove completamente. Precisa dizer uma verdade, mas aguarda o momento em que ninguém se incomode. Quer vestir, falar, criar, estudar ou recomeçar, enquanto uma parte sua pergunta se os outros vão entender. Essa espera vira uma jaula elegante. Parece responsabilidade, quando na verdade mantém você parada. Quantas decisões foram adiadas não porque eram impossíveis, mas porque você temia decepcionar alguém? Quantas versões de si mesma ficaram escondidas para não parecer intensa demais, ambiciosa demais, diferente demais? Uma mulher passou anos perguntando tudo. Quando queria fazer um curso, ligava para 3 pessoas. Se pensava em terminar uma relação, buscava 5 opiniões. Ao sentir vontade de mudar de cidade, precisava que todos dissessem que era uma boa ideia. Cada resposta a confundia mais. Uma amiga dizia para ela arriscar. A mãe pedia estabilidade. Um colega falava a partir da própria frustração. No fim, ela não decidia. Permanecia no mesmo lugar, com a sensação amarga de ter perdido outra oportunidade. A mudança começou quando entendeu algo simples. Ninguém podia lhe dar uma certeza capaz de substituir sua responsabilidade. Se escolhesse e errasse, aprenderia. Caso não escolhesse por medo, também pagaria um preço. Essa consciência a tornou adulta de um jeito novo. Ela não parou de ouvir os outros. Apenas deixou de obedecê-los como se soubessem mais sobre sua alma do que ela mesma. Talvez você esteja em um ponto parecido. Há algo que deseja fazer, mas continua esperando uma confirmação externa. Procura alguém que diga que você não é egoísta, que não está louca, que não vai fracassar, que todos continuarão amando você depois que escolher a si mesma. Essa garantia não existe. A vida não entrega contratos de aprovação antes de uma mudança. É preciso aprender a se mover com clareza, não com unanimidade. Algumas pessoas não compreenderão seu caminho porque ele as faz lembrar do caminho que não escolheram. Outras ficarão desconfortáveis porque seu crescimento altera o lugar que você ocupava na vida delas. Haverá quem confunda firmeza com ingratidão. Nada disso deveria decidir por você. Você não nasceu para ser uma versão aceitável para todos. Veio viver uma vida que consiga reconhecer como sua. Isso não significa agir com arrogância. Também não exige romper vínculos sem consideração. A liberdade verdadeira não precisa desprezar ninguém. Apenas pede que você não se traia. É possível escutar, agradecer e ainda assim decidir diferente. Dá para amar sua família sem seguir o roteiro dela. Uma opinião pode ser respeitada sem virar lei. Críticas podem chegar, e mesmo assim você pode continuar. Para começar, pergunte menos para fora e escute mais para dentro. Antes de pedir 5 opiniões, escreva o que você sabe, o que deseja, o que teme, qual é o preço de continuar igual, que parte sua está se apagando enquanto espera a aprovação. Respostas honestas nem sempre são confortáveis, mas devolvem direção. Uma mulher forte não é aquela que nunca duvida. É a que aprende a decidir sem abandonar o próprio centro. Talvez sua voz trema no começo. Talvez alguém se decepcione. Ainda assim, algo dentro de você vai respirar melhor. Porque cada vez que escolhe a partir da sua verdade, recupera um pedaço de vida.
Você não precisa de permissão para ser quem já é. Só precisa parar de pedir desculpas por existir com clareza. Capítulo 5. Quando seu valor depende dos aplausos, qualquer silêncio destrói você. É bonito ser reconhecida. Todas nós nos sentimos bem ao ouvir uma palavra de apoio, receber um elogio sincero ou perceber que nosso esforço foi visto. O problema começa quando esse olhar externo deixa de ser um presente e se transforma na principal fonte do seu valor. Então você já não desfruta uma conquista. Usa essa conquista para se sentir suficiente. Já não compartilha algo por alegria. Espera que a reação dos outros confirme o quanto vale. O trabalho deixa de nascer do crescimento e passa a servir ao medo de ser invisível. Essa dependência parece motivação, mas desgasta por dentro. Quando seu valor depende dos aplausos, qualquer silêncio vira castigo. Se ninguém comenta, você duvida. Quando alguém critica, afunda. Caso outra pessoa receba mais atenção, surge a comparação. A vida emocional fica presa nas mãos dos outros. Hoje você se sente brilhante porque a celebram. Amanhã se sente pequena porque ninguém respondeu como esperava. Isso não é confiança. É viver conectada a um interruptor que outras pessoas controlam. Uma mulher pode ser inteligente, talentosa e forte por fora, mas sentir um vazio enorme quando não recebe validação constante. Imagine uma criadora que publica seu trabalho com entusiasmo. Durante horas, ela verifica o telefone. Cada curtida a alivia. Cada minuto de silêncio a inquieta. Um comentário frio estraga sua noite. Mesmo recebendo apoio de muitas pessoas, sua atenção fica presa à única frase que a fez se sentir insuficiente. Não dói apenas a crítica. Machuca perceber que sua identidade foi colocada em uma vitrine onde qualquer pessoa pode tocar. Talvez isso não aconteça com você nas redes sociais, mas apareça no trabalho, na família ou nos relacionamentos. Você precisa ouvir que fez algo bem para se permitir descansar. Busca sinais de aprovação antes de confiar no próprio critério. Esforça-se além do saudável para provar que merece um lugar. Quando não recebe resposta, a mente inventa histórias. Não foi suficiente. Ninguém se importa comigo. Com certeza eu falhei. Esse ciclo rouba paz. Também afasta você de uma verdade essencial. Seu valor não aumenta quando alguém aplaude, nem diminui quando alguém não olha. Conquistas podem refletir seu esforço, mas não medem sua dignidade. A beleza pode expressar algo sobre você, mas não define sua profundidade. A aprovação pode alegrar, porém não deve governar. Você precisa aprender a se reconhecer antes que o mundo faça isso. Não por arrogância, e sim por maturidade. Diga a si mesma: hoje fiz o que pude com honestidade. Este passo conta, mesmo que ninguém veja. Meu esforço merece respeito, ainda que o resultado demore. Esse diálogo interno cria estabilidade. A validação externa pode chegar ou não. Sua relação consigo mesma precisa permanecer. Observe também como você se trata quando falha. É nesse momento que a raiz da autoestima aparece. Se um erro transforma você em inimiga de si mesma, então não está apenas tentando melhorar, está vivendo sob ameaça. Ninguém cresce bem a partir do desprezo. Você pode se corrigir sem se destruir. Pode aprender sem se humilhar. Também consegue aceitar uma crítica sem transformar, lá em sentença. Uma mulher forte não se recusa a ouvir opiniões, apenas não entrega a alma a cada voz que passa. Pratique um exercício simples. Na próxima vez que conquistar algo, celebre antes de contar. Permita que sua alegria exista sem público. Se o reconhecimento vier, agradeça. Caso não chegue, não apague o valor do que fez. Quando alguém criticar, veja se há algo útil. Depois, solte o resto. Nem todo comentário merece entrar na sua casa interior. Alguns apenas fazem barulho. Sua paz precisa de filtros. Sua dignidade também. O mundo sempre mudará de opinião. Haverá temporadas de aplauso e fases de silêncio. Se você se definir por isso, viverá cansada. Em vez disso, ao construir uma base interna, poderá desfrutar o reconhecimento sem se tornar dependente dele. Conseguirá aceitar o silêncio sem se sentir invisível. Continuará criando, trabalhando, amando e crescendo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Essa liberdade não se compra, treina-se. Começa quando você decide que seu valor não será uma pesquisa aberta ao mundo. Capítulo 6.
A voz interna que enfraquece você nem sempre é sua. A voz que mais machuca você nem sempre vem de fora. Às vezes, vive dentro de você e fala com tanta familiaridade que parece verdade. Diz que você não é suficiente, que sente demais, que ninguém vai ficar, que você vai falhar de novo, que sua história já está definida. Essa voz pode parecer prudência, também pode se disfarçar de proteção, mas quando ela aparece e faz você se encolher, sentir vergonha ou desistir de avançar, precisa ser observada com mais cuidado. Nem todo pensamento merece ser obedecido. Muitas frases que hoje você repete nasceram em lugares onde não recebeu o cuidado de que precisava. Talvez alguém tenha feito você se sentir difícil de amar. Pode ser que tenha crescido ouvindo que pedir algo era incomodar. Uma relação talvez tenha ensinado você a duvidar do próprio valor. Com o tempo, vozes alheias entraram na sua mente e começaram a falar em primeira pessoa. Você já não dizia, disseram que sou complicada. Passou a dizer, sou complicada. Já não lembrava alguém me rejeitou. Afirmava ninguém me escolhe. Essa mudança é perigosa, porque transforma uma ferida em identidade. Marina vivia convencida de que era difícil de amar. Repetia isso com um sorriso triste, como se fosse um fato. Quando alguém se aproximava, ela se antecipava à rejeição. Pedia desculpas por expressar necessidades. Disfarçava suas emoções. Tentava ser leve, cômoda, fácil. Um dia, escrevendo em um caderno, recordou de onde vinha aquela frase. Um ex-companheiro havia dito durante uma discussão: "Com você tudo é difícil." Marina transformou aquela frase em sentença e a carregou por anos. Ao vê-la escrita, sentiu raiva e alívio. Raiva por ter permitido que uma opinião governasse tanto tempo. Alívio porque, se aquela voz tinha sido aprendida, também podia ser questionada. Esse é o primeiro passo. Separar sua identidade da frase que persegue você. Quando sua mente disser, não consigo, pare e pergunte, isso é verdade ou é medo? Se aparecer não mereço mais, responda, quem me ensinou a acreditar nisso? Quando surgir, se eu colocar limites, vão me abandonar. Observe se você está falando a partir do presente ou de uma ferida antiga. Não se trata de negar o que você viveu. A cura não exige fingir que nada doeu. Pelo contrário, pede que você olhe para a origem dessas vozes, para que elas deixem de decidir por você. Uma prática útil é escrever as frases internas que mais enfraquecem você. Não enfeite. Coloque exatamente como aparecem. Depois, ao lado de cada uma, escreva uma versão mais honesta. Você não precisa usar frases exageradas. Se sua mente disser, sou um desastre, não precisa responder, sou perfeita. Pode dizer, estou aprendendo a organizar minha vida. Se aparecer, ninguém vai me amar. Experimente, nem todas as pessoas saberão me amar, mas isso não define meu valor. Se ouvir eu já estraguei tudo, escreva, cometi erros, mas ainda posso escolher diferente. A mente acredita no que repete com frequência. Durante anos, talvez você tenha treinado desprezo por si mesma. Agora precisa treinar uma voz mais justa, não uma voz ingênua, mas firme e compassiva. Falar melhor consigo não significa passar a mão na própria cabeça sem responsabilidade. Significa criar um espaço interno, onde seja possível crescer sem viver castigada o tempo todo. Ninguém floresce sob insultos constantes. Você também não. Cuide da forma como se nomeia. Cada palavra repetida vira clima interior. Se você se chama de fraca todos os dias, caminhará como se já estivesse vencida. Ao aprender a dizer estou me reconstruindo, seu corpo começa a encontrar outra postura. A voz interna não muda de um dia para o outro. Haverá momentos em que a crítica voltará com força. Não se desespere. Cada vez que você a questiona, correntes antigas perdem poder. Em cada resposta mais digna, você retorna a si mesma. A liberdade começa quando descobre que não é a voz que feriu você. É a mulher capaz de ouvi-la, encará-la e decidir que ela não manda mais. Capítulo 7. Não confunda paciência com resignação. A paciência pode ser uma virtude bonita quando nasce da clareza. Ela permite cuidar de um processo, respeitar o tempo das coisas e entender que nem tudo floresce no ritmo que você deseja. A resignação é outra coisa. Não nasce da paz, mas do medo. Disfarça-se de maturidade, amor e compreensão.
enquanto apaga você por dentro. Muitas mulheres sentem orgulho de aguentar. Dizem: eu sei esperar. Eu entendo. Eu não abandono facilmente. Essas frases podem ser verdadeiras, mas também podem esconder uma pergunta dolorosa. Você está esperando algo crescer ou sustentando algo que destrói você? A paciência tem movimento. A resignação fica parada. Uma observa mudanças reais. A outra vive de promessas repetidas. A paciência cuida sem perder dignidade. A resignação aceita migalhas e chama isso de esperança. Pense em uma mulher que ama alguém que sempre promete mudar. Depois de cada discussão, ele pede perdão. Durante alguns dias, mostra atenção. Logo volta a distância, o desprezo, a indiferença ou a mesma ferida de sempre. Ela repete que precisa ter paciência. Acredita que, se amar o suficiente, se explicar melhor, se esperar um pouco mais, tudo será diferente. Os meses passam, depois vêm os anos. A relação continua girando no mesmo círculo, mas ela já não é a mesma. Sua alegria diminui, a voz fica mais baixa, o olhar perde brilho. Ela não está esperando uma transformação, está sobrevivendo a uma repetição. Talvez essa história não fale de um relacionamento, mas de um trabalho onde prometem valorizar você e nunca valorizam. Quem sabe, descreva uma amizade em que você sempre compreende, mas nunca é compreendida. Pode ainda lembrar uma dinâmica familiar em que pedem tolerância, enquanto seus limites não importam. Em todos os casos, o sinal é parecido. Algo dentro de você está encolhendo em nome da paciência. Você precisa aprender a ler os frutos, não apenas as palavras. Um pedido de desculpas sem mudança é ruído. Uma promessa sem ação é uma forma elegante de manter você esperando. Uma explicação que não muda a conduta pode acalmar por algumas horas, mas não constrói confiança. A mulher forte não é aquela que aguenta por mais tempo. Essa ideia já fez muita gente sofrer. A verdadeira força está em reconhecer quando a espera deixou de ser amor e virou abandono de si mesma. Você não precisa ir embora diante da primeira dificuldade. Relações reais atravessam crises. Projetos importantes exigem constância. Pessoas podem aprender e melhorar. Ainda assim, existe uma diferença clara entre um processo vivo e uma ferida repetida. Em um processo vivo, há responsabilidade, diálogo, novas ações e reparação. Numa ferida repetida, existem apenas ciclos, desculpas e cansaço. Pergunte a si mesma: isso está mudando ou apenas estou aprendendo a suportar? A resposta pode incomodar, mas devolve poder. Ao descobrir que chamou de paciência aquilo que, na verdade, era medo, não se castigue. Ninguém permanece em lugares dolorosos sem motivo. Muitas vezes há história, apego, esperança, culpa e medo de recomeçar. Trate-se com compaixão, mas não use essa compaixão como desculpa para continuar igual. Você pode entender suas razões e ainda assim escolher sair. Pode amar alguém e reconhecer que aquela dinâmica não faz bem. Também pode agradecer o que viveu e aceitar que não precisa ficar até odiar a si mesma. A paciência que merece sua energia deve aproximar você de algo mais saudável. Se apenas afasta você de si mesma, já não é virtude. É renúncia. Comece a observar os fatos. Veja o que se repete, não o que se promete. Preste atenção em como se sente depois de cada ciclo. O corpo costuma dizer a verdade antes da mente. Se você vive tensa, confusa, esgotada ou sempre esperando a próxima mudança, algo precisa ser revisto. Você não veio ao mundo para provar seu valor suportando o insuportável. Merece vínculos, projetos e espaços onde sua paciência tenha sentido, não onde seja usada contra você. Às vezes, a decisão mais forte não é aguentar um pouco mais. É olhar para a realidade e dizer: já esperei o suficiente onde nada queria crescer. Capítulo 8. Aprenda a ir embora antes de se odiar por ter ficado. Ir embora nem sempre significa desistir. Às vezes, significa salvar a parte de você que ainda respira. Muitas mulheres permanecem tempo demais em lugares que já tiraram sua paz porque acreditam que partir seria fracassar. Ficam em uma relação que machuca, em um trabalho que humilha, em uma amizade que esgota ou em uma versão de vida que já não pertence a elas. No começo, tentam se adaptar. Depois, começam a endurecer. Mais tarde, surge uma tristeza misturada com raiva.
Não dói apenas o que acontece. Também dói ter ficado tanto tempo. Essa dor é diferente. Carrega o peso das oportunidades ignoradas, dos sinais vistos e negados, das conversas internas que disseram, vá embora, enquanto a boca respondia, eu aguento. Há lugares que não quebram você em um dia. Eles desgastam pela repetição. Um comentário que diminui seu valor. Uma promessa que nunca se cumpre. Um ambiente onde sempre precisa provar o dobro. Uma relação em que sua alegria depende do humor de outra pessoa. Cada experiência parece suportável sozinha. Juntas, vão roubando sua luz. Um dia, você percebe que já não ri do mesmo jeito. Começa a hesitar antes de falar. Mede as palavras para evitar reações. Sente medo de pedir o mínimo. Então entende que não está apenas tentando conservar algo externo. Está perdendo a relação consigo mesma. Nesse momento, ir embora deixa de ser uma opção dramática e se torna uma necessidade de respeito. Nem todas as despedidas acontecem com portas batendo. Algumas começam em silêncio. Primeiro, você para de justificar o injustificável. Depois aceita que sentir falta não significa voltar. Mais tarde, prepara uma decisão com calma. Sair com dignidade nem sempre é um impulso. Às vezes, é um processo interno em que a clareza volta aos poucos. Pode ser que você saia de uma conversa que sempre termina igual. Talvez se afaste de um grupo onde só se sente julgada. Quem sabe encerre uma etapa afetiva que acostumou você a esperar migalhas. Também pode abandonar uma identidade antiga. A mulher que aguenta tudo, que sempre entende, que nunca pede nada. Essa saída invisível também conta. Muitas vezes, você não vai embora porque teme o vazio depois. Pensa, e se eu me arrepender? E se eu não encontrar algo melhor? E se eu ficar sozinha? Essas perguntas são humanas, mas não deveriam apagar outra mais importante. O que está me custando ficar? A solidão depois da partida pode doer. Porém, a solidão de estar em um lugar onde você não é vista dói de um modo mais profundo. A primeira ainda pode virar reconstrução. A segunda costuma virar resignação. Uma mulher que decide ir embora não precisa odiar o que deixa. Pode reconhecer momentos bons e ainda assim aceitar que eles já não bastam. Pode sentir carinho e escolher distância. Pode chorar sem mudar de decisão. A maturidade consiste em entender que algo não precisa ser completamente ruim para deixar de ser bom para você. Se esperar até que tudo fique insuportável, talvez abandone sua paz por tempo demais. Aprenda a escutar os primeiros sinais. Caso se sinta menor depois de estar com alguém, olhe para isso. Quando precisar se trair para pertencer, olhe para isso. Se cada tentativa de falar termina em culpa, olhe para isso. Não transforme sua intuição em uma convidada ignorada dentro da própria vida. Ela costuma bater a porta muito antes do desmoronamento. Ir embora também exige preparar o retorno a si mesma. Não basta sair de um lugar se depois você continua vivendo mentalmente ali. É preciso parar de revisar, parar de justificar, parar de criar fantasias sobre o que poderia ter sido. Cada vez que voltar a idealizar, lembre-se da verdade completa, não apenas dos momentos suaves. Sua memória pode tentar salvar o que sua dignidade já entendeu. Seja firme consigo, mas não cruel. Haverá dias de saudade. Ainda assim, saudade não é destino. Sentir falta não é uma ordem. Chorar não prova que você deveria ter ficado. No dia em que escolhe ir embora antes de se odiar por ter ficado, você recupera algo sagrado, a capacidade de estar do próprio lado. Quando uma mulher aprende isso, nenhuma despedida volta a significar derrota. Significa retorno. Capítulo 9. A força não está em se endurecer, mas em parar de se trair. Depois de ser ferida, é fácil confundir força com dureza. Uma parte de você pode querer fechar todas as portas, deixar de confiar, esconder suas necessidades e nunca mais se permitir criar expectativas. Essa reação é compreensível. Quando algo dói muito, o coração procura maneiras de se proteger. Ainda assim, tornar-se fria nem sempre significa que você se curou. Às vezes, isso apenas mostra que uma muralha foi construída ao redor de uma ferida que ainda comanda suas escolhas. A verdadeira força não está em deixar de sentir. Também não aparece quando você finge que nada importa. Uma mulher forte pode chorar, pedir apoio, sentir falta, errar e continuar fiel a si mesma. Essa é a diferença. A dureza diz: não preciso de ninguém.
A força madura responde: posso precisar, mas não vou implorar. A dureza afirma: nunca mais vou amar. A força diz: vou amar com mais consciência. A dureza pune o mundo pelo que uma pessoa fez. A força aprende, coloca limites e continua viva por dentro. Talvez um dia você tenha prometido nunca mais se mostrar vulnerável. Depois de uma traição, uma ausência ou uma rejeição, concluiu que sentir era perigoso. Então começou a agir com indiferença, a esconder emoções e a parecer distante. Algumas pessoas talvez tenham visto mais segurança em você. Por dentro, porém, não havia paz. Havia vigilância. Essa versão endurecida pode evitar alguns golpes, mas também impede que coisas boas se aproximem. Ninguém consegue se proteger de tudo sem se afastar da própria vida. A meta não é virar uma pedra. Você precisa se tornar uma casa com portas, janelas e fechaduras. Aberta ao que é saudável, fechada ao que machuca, capaz de receber, mas também de se proteger. A força verdadeira surge quando você para de usar a dor como desculpa para abandonar a si mesma. Se alguém não escolheu você, isso não significa que você deva deixar de se escolher. Quando uma relação termina mal, não é necessário se transformar em uma mulher amarga. Caso alguém atravesse seus limites, a resposta não é viver sem coração, mas aprender a cuidar melhor da entrada. Existe uma suavidade que não é fraqueza. Chama-se humanidade. Falar com ternura, mostrar o que sente e reconhecer que algo doeu não torna você inferior. O que enfraquece é usar essa ternura contra si mesma, oferecendo aonde ela foi desprezada repetidas vezes. Insistir em lugares dos quais sua alma já pediu para sair também apaga sua força. Você não precisa perder sua luz para ser respeitada. Na verdade, uma luz com limites é muito mais poderosa do que uma dureza cheia de medo. Pense em uma mulher que foi traída e decidiu nunca mais confiar. Durante algum tempo, sentiu-se segura. Ninguém podia feri-la, porque ninguém conseguia se aproximar. Depois, percebeu que sua vida tinha ficado pequena, recusava convites, desconfiava de cada gesto gentil e confundia interesse com ameaça. O passado continuava presente, não porque ela ainda amasse quem a feriu, mas porque seguia organizando a própria vida em torno daquela dor. A liberdade chegou quando ela entendeu que confiar de novo não significava esquecer. Significava observar melhor, avançar com mais calma, escutar o próprio corpo, colocar limites desde o início e não entregar tudo antes de conhecer a qualidade do vínculo. Essa é uma força diferente. Não é ingênua, não é fechada, é desperta. Você também pode viver assim. Não precisa escolher entre ser boa ou ser respeitada. Tampouco deve decidir entre sentir e se proteger. Pode ser sensível e firme, doce e clara, amorosa e seletiva, próxima e livre. Cada vez que age a partir dessa integração, deixa de se dividir em duas. Já não precisa usar uma máscara de dureza para que ninguém veja sua vulnerabilidade. Também não volta a entregar o coração sem discernimento. A força não está em se tornar inacessível. Está em permanecer ao seu lado em cada decisão. Pergunte a si mesma: estou me fechando porque estou me curando ou porque ainda tenho medo? Se a resposta revelar medo, não se condene. Apenas comece a caminhar em direção a uma proteção mais sábia. Aprenda a dizer não sem apagar sua ternura. Ame sem perder seu centro. Abra-se sem renunciar aos seus limites. A mulher que não se trai não precisa parecer invencível. Seu poder aparece na calma com que escolhe, na clareza com que se retira e na dignidade com que permanece fiel a si mesma. Não se endureça até deixar de se reconhecer. Torne-se mais consciente, mais seletiva e mais honesta. Essa será sua verdadeira fortaleza. Capítulo 10. Transforme a reclamação em uma decisão concreta. Reclamar pode aliviar por alguns minutos. Você nomeia o que incomoda, descarrega a tensão e sente que alguém escutou sua dor. O problema começa quando a reclamação vira sua principal forma de se relacionar com a vida. Nesse ponto, ela deixa de ser desabafo e passa a ser refúgio. Permite falar da dor sem tomar decisões. Ajuda a apontar o que está errado, mas evita a pergunta mais importante: o que está em suas mãos? Dá uma sensação de movimento, mesmo quando tudo continua no mesmo lugar. Muitas mulheres não estão presas apenas às circunstâncias. Também ficam presas à história que repetem todos os dias.
Não consigo. Tudo sobra para mim. Ninguém me ajuda. Sempre acontece a mesma coisa comigo. Pode haver verdade nessas frases, mas, se elas terminam aí, tiram seu poder. A pergunta que transforma não nega a dificuldade. Apenas abre uma porta. O que posso fazer agora com o que tenho? Você não precisa resolver a vida inteira em uma tarde. A ação capaz de mudar um ciclo costuma ser pequena, concreta e próxima. Uma mulher reclamava todos os dias por estar exausta. Ela tinha razão. A família exigia demais. O trabalho consumia sua energia e as próprias necessidades ficavam sempre por último. Todas as noites dizia que não aguentava mais. No dia seguinte, repetia exatamente a mesma rotina. Até que, em vez de prometer uma mudança enorme, tomou uma decisão simples. Naquela noite, não responderia mensagens de trabalho depois de certo horário. Foi difícil, sentiu culpa, teve medo de parecer irresponsável. Mesmo assim, desligou o celular. Aquela atitude não consertou toda a sua vida, mas abriu uma fresta no padrão. No dia seguinte, pediu ajuda com uma tarefa da casa. Depois cancelou um compromisso aceito por obrigação. Pouco a pouco, deixou de se narrar como vítima absoluta e começou a se ver como alguém capaz de mover algumas peças. Essa é a diferença. A reclamação diz: isso acontece comigo. A decisão pergunta: o que vou fazer com isso? Uma mulher forte não finge que tudo depende dela. Existem realidades injustas, pessoas difíceis, feridas verdadeiras e limites externos. Negar isso seria absurdo. Ainda assim, mesmo em cenários complicados, quase sempre existe alguma margem de ação. Pode ser uma conversa pendente, uma busca por apoio, uma saída gradual, uma nova rotina, uma pausa, um limite, uma renúncia ou um pedido claro. Quando encontra essa margem, você recupera a presença. O problema deixa de carregar todo o seu poder. Na próxima vez que sentir vontade de reclamar, não se cale com violência. Escute-se. Por trás de uma reclamação, quase sempre existe uma necessidade não atendida. Se você diz ninguém me valoriza, talvez precise de reconhecimento, descanso ou limites. Ao repetir não tenho tempo, talvez seja necessário revisar para onde sua energia está indo. Quando afirma sempre me usam, provavelmente existe um não que ainda não foi dito. A reclamação pode ser uma pista, mas não deve virar moradia. Depois de nomeá-la, pergunte a si mesma: qual é a menor ação que posso fazer nos próximos 10 minutos? Essa pergunta é poderosa porque traz a transformação para a realidade. Não exige que você se sinta pronta. Também não pede uma motivação perfeita. Apenas convida você a mover algo, escrever uma mensagem, ficar em silêncio antes de aceitar, marcar uma conversa, organizar um espaço, sair para caminhar, fazer uma lista, dizer uma frase honesta. Cada pequeno ato quebra a hipnose do lamento. Com o tempo, sua identidade muda. Você deixa de se enxergar como alguém que espera ser resgatada e começa a se reconhecer como uma mulher que participa ativamente da própria vida. Haverá erros. Algumas decisões sairão desajeitadas. Talvez você coloque um limite tarde, fale com a voz tremendo ou avance e recue. Mesmo assim, isso ainda é melhor do que permanecer imóvel esperando uma clareza perfeita. A ação imperfeita ensina. A reclamação repetida desgasta. Não transforme sua dor em uma conversa eterna. Dê direção a ela. Quando uma mulher troca a reclamação por uma decisão, sua energia muda. Ela já não olha para a vida apenas a partir do que falta. Começa a perguntar o que pode construir. Essa pergunta, repetida todos os dias, não muda apenas uma situação, também transforma a maneira como você se vê. E uma mulher que passa a se enxergar como alguém capaz, já começou a recuperar seu poder. Capítulo 11. Escolha seu ambiente como escolhe seu futuro. Seu ambiente fala com você todos os dias, mesmo quando ninguém diz uma palavra. A casa onde você acorda fala. A bagunça que aparece diante dos seus olhos também, as conversas que mantém, o conteúdo que consome, a música que repete e as pessoas que permite perto do seu cansaço influenciam sua força mais do que imagina. Muitas mulheres acreditam que a falta de firmeza nasce apenas de uma fraqueza interna. Nem sempre é assim. Às vezes, elas tentam florescer em um lugar que as enfraquece. Você pode trabalhar muito sua autoestima, mas se todos os dias vive cercada de críticas, comparações, ironias,
drama e tensão, sua energia começa a cobrar o preço. Ninguém permanece intacto diante daquilo que absorve. Uma planta não cresce do mesmo modo em terra fértil e em terra seca. Com você, não é diferente. Isso não significa culpar o mundo por tudo. Significa reconhecer que sua paz precisa de proteção prática. Helena dizia a si mesma que não tinha disciplina. Queria se sentir mais segura, mais focada, mais tranquila. Comprava cadernos, ouvia conselhos, começava rotinas e logo abandonava. Durante muito tempo, pensou que o problema fosse seu caráter. Depois, observou o próprio ambiente com honestidade. Acordava olhando redes sociais que a faziam se comparar. Seu quarto estava cheio de pendências. Passava horas com amigas que só falavam a partir do ressentimento. Dormia tarde, comia mal e aceitava conversas que a deixavam esgotada. Não faltava vontade. Ela tentava construir clareza no meio de um ruído constante. Quando começou a mudar pequenas coisas, seu ânimo respondeu. Não transformou a vida inteira em uma semana. Arrumou a mesa. Parou de olhar o telefone ao acordar. Reduziu o contato com uma pessoa que sempre a fazia se sentir culpada. Escolheu caminhar à tarde em vez de ficar trancada ouvindo reclamações. Esses gestos pareciam simples, mas criaram espaço por dentro. Seu ambiente não precisa ser perfeito para ajudar você. Basta parar de atacar lá o tempo todo. Olhe ao seu redor. Quais pessoas deixam você mais confusa depois de uma conversa? Que lugares apagam sua energia? Quais hábitos digitais fazem você sentir que não é suficiente? Que conversas continua repetindo? Mesmo sabendo que não nutrem sua vida, nem todas as respostas serão confortáveis. Às vezes, você descobre que algo chamado companhia, na verdade, é desgaste. Também pode doer aceitar que se acostumou ao caos, porque a calma parece estranha. Ainda assim, vale a pena enxergar. Escolher seu ambiente não significa viver em uma bolha. Você não pode evitar toda crítica, toda dificuldade ou toda pessoa complicada. A vida real inclui tensões. A diferença está em não convidar voluntariamente aquilo que destrói você. Se já sabe que uma determinada conta leva você à comparação, pare de alimentar lá com sua atenção. Caso um grupo sempre transforme seus sonhos em piada, reduza o acesso dessas pessoas aos seus planos. Quando seu quarto reflete abandono, comece por um canto. Se seu descanso está quebrado, não espere sentir estabilidade emocional sem cuidar do corpo que sustenta você. A confiança também precisa de condições. Às vezes, uma mulher acredita que deve ter mais força de vontade, quando na verdade precisa se expor menos ao que a enfraquece. Criar um ambiente mais saudável é uma forma de amor próprio, não é algo superficial. A ordem externa pode ajudar a organizar a mente. Uma conversa limpa pode devolver esperança. Um espaço de silêncio permite escutar a própria voz. Uma amizade respeitosa lembra que nem toda relação exige defesa constante. Também revise o ambiente emocional que você mesma cria. Você fala consigo com paciência ou se transforma em sua crítica mais dura? Permite descanso ou enche cada pausa de culpa? Celebra seus avanços ou olha apenas para o que falta? O futuro não se constrói somente com grandes decisões. Ele se forma com aquilo que você vê, ouve, tolera e repete todos os dias. Escolha melhor, não por perfeccionismo, mas por respeito. Sua energia não é infinita. Sua paz não deve ficar disponível para qualquer ruído. Uma mulher que cuida do próprio ambiente começa a se mover de outro jeito, não porque tudo se torna fácil, mas porque deixa de viver cercada de forças que a empurram para trás. Você merece habitar espaços onde sua confiança consiga respirar. Relações saudáveis permitem que sua voz apareça sem medo. Uma vida diária bem escolhida não sabota a mulher que você está tentando se tornar. Capítulo 12. Pare de escolher a partir do medo e comece a escolher a partir da sua verdade. Toda decisão nasce de uma raiz. Às vezes, essa raiz é desejo, clareza, amor próprio ou crescimento. Em outras ocasiões é medo. O problema é que o medo raramente aparece com seu verdadeiro nome. Costuma se disfarçar de prudência, lógica, responsabilidade ou paciência. Diz para você não mudar porque pelo menos está segura. Aconselha que fique em silêncio para não incomodar. Pede que permaneça onde está porque talvez não encontre algo melhor. Sua voz parece razoável, mas, se você obedece muitas vezes,
Um dia acorda dentro de uma vida que não escolheu, apenas aceitou para não perder. Escolher a partir do medo diminui você. Talvez diga sim para evitar culpa. Talvez continue em uma relação por temer a solidão. Pode ser que esconda seu talento porque teme críticas. Quem sabe siga um caminho que não deseja porque decepcionar outras pessoas parece insuportável. Por fora, essas decisões podem parecer sensatas. Por dentro, algo começa a se apagar. Uma mulher guiada pelo medo nem sempre parece paralisada. Às vezes, está ocupadíssima. Cumpre, sorri, responde, produz, sustenta. Mesmo assim, não avança em direção à própria verdade. Apenas administra o próprio temor. Pense em uma mulher que deseja estudar de novo ou mudar de rumo profissional. Durante meses, sente uma inquietação constante. Algo em sua vida atual já não basta. No entanto, sempre que imagina se mover, surgem vozes internas. É tarde. Não seja ingênua. O que vão dizer? Melhor ficar onde você está. Ela chama de realismo aquilo que, na verdade, é medo do julgamento. Um dia pergunta a si mesma: se ninguém opinasse, o que eu escolheria? A resposta surge com uma clareza que assusta. Não porque o caminho seja fácil, mas porque finalmente reconhece seu desejo. Essa pergunta também pode abrir uma porta para você. O que escolheria se não estivesse tentando evitar rejeição? Que palavras diria se não temesse perder a aprovação? Qual decisão tomaria se confiasse um pouco mais na sua capacidade de se reconstruir? Você não precisa responder agora. Apenas permita que a verdade respire. O medo nem sempre é inimigo. Às vezes, ele alerta, convida a observar riscos e pede preparação. O problema começa quando se torna dono da sua vida. Você pode escutar o medo sem obedecê-lo por completo. Pode planejar melhor sem renunciar ao seu desejo. Também consegue avançar devagar, sem permanecer parada. Coragem não significa sentir segurança absoluta. Significa não permitir que a insegurança decida toda a sua vida. Antes de tomar uma decisão importante, pergunte a si mesma: isso me expande ou me reduz? Estou escolhendo porque desejo ou porque temo as consequências de não escolher? Estou protegendo minha paz ou apenas evitando um desconforto temporário? Essas perguntas separam a verdade do costume. Talvez descubra que uma parte da sua vida é sustentada pelo medo de ficar sozinha. Outra pode estar presa ao medo de falhar. Existe ainda a parte que teme ser julgada. Não se castigue. Todos nós já escolhemos a partir do medo alguma vez. A diferença aparece quando você para de justificar. Para começar a escolher a partir da sua verdade, não precisa dar um salto enorme. Dê um passo que confirme sua direção. Diga uma frase pendente. Busque informação. Economize para uma saída. Peça ajuda. Termine uma conversa que sempre manipula você. Reserve tempo para aquilo que afirma querer. Cada passo ensina à sua mente que o medo pode estar presente sem comandar. Também aceite que escolher a partir da sua verdade terá custos. Algumas pessoas ficarão incomodadas. Certas portas se fecharão. Talvez você perca uma versão de vida que já não cabe mais. Ainda assim, o custo de viver contra si costuma ser mais alto. Ele se paga com ansiedade, cansaço, ressentimento e uma sensação de vazio que nenhuma aprovação consegue preencher. Uma mulher forte não é aquela que nunca treme. É aquela que treme e, mesmo assim, não entrega sua vida ao medo como se ele fosse destino. A verdade, quando é obedecida, nem sempre faz barulho. Às vezes, traz apenas uma respiração mais profunda, um descanso interior, uma sensação de retorno. Nesse ponto, você saberá que está caminhando para uma vida mais sua. Capítulo 13. Reconstrua sua dignidade com disciplina diária, não com promessas emocionais. Existem momentos em que você escuta algo forte e sente que finalmente vai mudar. O peito se acende, a mente fica mais clara, promessas surgem, frases são escritas, uma nova versão de você começa a aparecer na imaginação. Essa energia tem valor, mas não basta. A dignidade não se reconstrói apenas com emoção, ela se reconstrói com disciplina diária. Não uma disciplina fria, dura ou punitiva, uma disciplina íntima, prática, feita de pequenos gestos que mostram à sua mente que, desta vez, você está do seu próprio lado. Você pode dizer 100 vezes que não vai permitir a mesma coisa de novo,
Mas se voltar ao lugar que a feriu no primeiro contato recebido, seu interior entenderá outra mensagem. Também pode afirmar que vai se cuidar, porém, se continuar dormindo pouco, comendo mal, aceitando pesos que não são seus e falando consigo mesma com desprezo, seu corpo não acreditará nas suas palavras. A confiança em si nasce quando pequenas promessas são cumpridas, não quando discursos perfeitos são feitos. Uma mulher que deseja reconstruir sua dignidade precisa trazer a mudança para a vida cotidiana. Pergunte a si mesma quais ações concretas expressariam respeito por você. Talvez dormir em um horário mais saudável, talvez parar de olhar o perfil de alguém que lhe fez mal. Pode ser responder com calma em vez de se justificar o tempo todo. Também pode significar recusar um plano que você não quer, organizar seu espaço, procurar ajuda profissional, movimentar o corpo, escrever o que sente ou deixar de contar seus sonhos a quem sempre os diminui. Nada disso parece grandioso. Justamente por isso funciona. O que é profundo muitas vezes se constrói sem aplausos. Imagine um processo de 7 dias. No primeiro dia, você escreve 3 coisas que não está mais disposta a aceitar, não para publicar, mas para olhar com seriedade. No segundo dia, pratica um pequeno não. Pode ser recusar uma ligação quando precisa descansar ou não explicar demais uma decisão simples. No terceiro dia, organiza um canto do seu espaço, porque você também merece viver em um lugar que não pareça abandono. No quarto dia, deixa de buscar uma validação que sempre a deixa vazia. Você não escreve, não verifica, não corre atrás, respira e volta para si. No quinto dia, cuida do corpo com um gesto básico: água, sono, movimento, comida de verdade. No sexto dia, diz uma verdade que há muito tempo vem suavizando, não para ferir, mas para parar de mentir para si mesma. No sétimo dia, olha para trás e reconhece algo importante: você ainda não é outra pessoa, mas já começou a se tratar de outro modo. Esse é o começo. A disciplina diária também exige suportar o desconforto de não voltar atrás. Haverá impulsos. Surgirá a vontade de responder a quem não merece acesso. Aparecerá o desejo de dizer sim para evitar culpa. Talvez venha a ideia de abandonar uma nova rotina porque os resultados ainda não apareceram. Nesses momentos, sua nova identidade é decidida. Não no dia em que você se sente forte, mas no instante em que poderia se trair outra vez e escolhe não fazer isso. Também não confunda disciplina com perfeição. Se um dia falhar, não use essa falha como desculpa para destruir tudo. Retome. Uma mulher que se respeita não se castiga por tropeçar. Aprende, ajusta e continua. A mudança real precisa de firmeza e ternura. Firmeza para não continuar negociando com aquilo que a machuca. Ternura para se acompanhar quando o processo pesa. Com o tempo, esses pequenos atos produzem uma transformação silenciosa. Você já não acredita em qualquer promessa, porque observa atitudes. Uma emoção intensa já não impressiona se não vier acompanhada de respeito. Dizer quero mudar deixa de ser suficiente. E nasce uma pergunta melhor: que hábito sustenta essa intenção? Essa maturidade torna você mais livre. Já não depende de um momento de inspiração para se cuidar. Existe uma estrutura, existem práticas. Surge uma relação mais confiável consigo mesma. A dignidade se reconstrói toda vez que você faz o que disse que faria por si. Toda vez que se afasta de uma dinâmica que a enfraquece. Toda vez que escolhe descanso em vez de autossacrifício inútil. Toda vez que protege sua voz, seu corpo, seu tempo e sua energia. Uma mulher não se torna forte por causa de uma promessa emocional. Ela se torna forte quando para de votar contra si mesma nas pequenas decisões de cada dia. Capítulo 14. Ame sem se perder. O amor saudável começa quando você para de implorar. Amar não deveria obrigar você a desaparecer. Uma relação saudável não precisa que suas necessidades sejam diminuídas, que sua voz seja escondida ou que cada gesto seja medido para não incomodar. Ainda assim, muitas mulheres aprenderam a chamar de amor uma luta constante para serem escolhidas. Esperam mensagens, interpretam silêncios, pedem clareza com medo, perdoam sem reparação e confundem intensidade com profundidade. Não amam a partir da plenitude, amam a partir da falta. Quando o amor nasce de uma ferida, qualquer sinal parece capaz de trazer segurança. Um olhar,
uma resposta, uma promessa, uma noite gentil depois de semanas frias. Tudo parece suficiente quando existe medo de perder. Mas o amor saudável não pede que você implore. Não exige disputa por atenção. Também não obriga ninguém a se tornar uma versão menor para que outra pessoa se sinta confortável. Uma mulher que se ama pode querer profundamente, mas não se ajoelha diante da indiferença. Pode cuidar de uma relação, mas não carregá-la sozinha. Pode perdoar, mas não apagar seus limites para evitar uma despedida. Imagine uma cena simples. Você quer escrever para alguém que vem tratando você com distância. O telefone está na sua mão. Uma parte sua deseja pedir desculpas, mesmo sem ter feito nada errado. Outra parte quer explicar tudo outra vez, como se desta vez a clareza fosse nascer da sua insistência. Antes de enviar a mensagem, você para e pergunta: estou amando ou estou com medo de ser deixada? Essa pergunta muda o gesto. Talvez ela não apague a vontade de escrever, também não elimina a dor. Ainda assim, devolve consciência. Se escrever a partir do medo, provavelmente vai se trair. Se falar a partir da sua dignidade, suas palavras serão diferentes. Talvez diga menos, talvez não diga nada. Pode ser que escolha esperar a emoção baixar antes de agir. Essa pausa é amor próprio. Nem todos os vínculos que você deseja combinam com a sua vida. Aceitar isso dói, mas liberta. Existem pessoas que despertam emoções intensas e mesmo assim não conseguem oferecer cuidado. Outras fazem você se sentir especial por alguns momentos, mas insegura na maior parte do tempo. Algumas procuram você quando precisam de algo, porém desaparecem quando você precisa de presença. O amor saudável se reconhece pela paz que permite, não apenas pela emoção que provoca. Isso não significa a ausência total de conflito. Toda relação real terá desacordos. A diferença está no fato de que o conflito não destrói sua dignidade. Você consegue falar sem medo de ser punida com silêncio. Pode expressar uma necessidade sem se sentir ridícula. Consegue ser quem é sem agir como se estivesse sempre em teste. Amar sem se perder exige uma vida interna construída, onde uma relação não define sua sensação de completude. Isso não quer dizer que você não deseje companhia. Uma companhia amorosa é bonita, porém, quando a ausência de alguém faz você se sentir vazia, qualquer coisa pode começar a parecer aceitável apenas para não encarar a própria solidão. Por isso, o amor próprio não é um detalhe antes de amar. Ele é a base que define como você ama, quem escolhe e o que permite. Sem escutar a si mesma, você buscará alguém que decida por você. Sem cuidado próprio, tolerará vínculos que também não cuidam. Sem reconhecer seu valor, pedirá como favor aquilo que deveria ser parte mínima do respeito. Comece voltando para si antes de entrar ou permanecer em qualquer relação. Pergunte o que você precisa para sentir paz. Observe como essa pessoa a trata quando não consegue o que quer. Veja se seus limites são recebidos com respeito ou com manipulação. Preste atenção em como seu corpo se sente depois de cada encontro. Muitas vezes, o corpo reconhece a insegurança antes que a mente encontre uma justificativa. Uma mulher forte não escolhe a partir do desespero, escolhe a partir da clareza. Pode dizer: eu gosto de você, mas não posso me perder para estar ao seu lado. Pode admitir: dói ir embora, mas dói mais ficar onde não sou cuidada. Também pode abrir o coração sem entregar a chave da própria dignidade. O amor saudável começa quando você para de implorar. Quando consegue estar sozinha sem transformar a solidão em castigo. Quando prefere uma verdade dolorosa a uma ilusão que a consome. Quando entende que ninguém que ama de verdade precisa ver você destruída para se sentir importante. Ame, sim. Ame com profundidade, ternura e presença. Mas não desapareça outra vez em nome do amor. Aquilo que obriga você a se perder não é amor suficiente. O que ajuda você a ser mais quem merece ser cuidado. Capítulo 15. A nova mulher não nasce quando tudo muda. Nasce quando você decide não voltar atrás. A nova mulher não aparece quando tudo se organiza por fora. Não nasce porque alguém pede perdão, porque o mundo finalmente entende você, porque o passado desaparece ou porque você acorda sem medo. Ela nasce em um momento mais silencioso. Surge quando você olha para a própria vida com honestidade e decide não voltar às dinâmicas que fizeram você se sentir pequena. Talvez nada externo mude no começo. O quarto pode continuar igual. As responsabilidades ainda estão ali.
Algumas feridas seguem doendo. Mesmo assim, algo dentro de você se coloca em outro lugar. Seu valor já não é visto pelos olhos de quem rejeitou você. Sua dignidade já não depende da resposta de alguém que nunca soube cuidar de você. Aquilo que antes parecia destino agora revela seu verdadeiro nome, costume. Essa decisão interna marca o início de outra etapa. Nem sempre dá para perceber de fora. As pessoas talvez não notem imediatamente que algo mudou. Você, porém, vai sentir. Vai perceber quando quiser se explicar demais e escolher guardar sua energia. Vai notar quando uma velha tentação chamar e você não correr até ela. Também vai reconhecer esse avanço quando alguém ultrapassar um limite e sua voz, mesmo tremendo, disser basta. A transformação real é feita desses instantes. Nem sempre há uma sensação clara de vitória. Às vezes, tudo acontece com lágrimas, mãos frias e dúvidas. Ainda assim, conta. Cada vez que você não volta a se abandonar, a nova mulher se fortalece. Ela não é perfeita. Nem todos os dias se sente segura. Também não tem respostas para tudo. Seu poder não está em eliminar a vulnerabilidade, mas em parar de usá-la como desculpa para atrair a si mesma. Antes, talvez você confundisse amor com suportar. Agora pergunta se também existe respeito. Antes buscava a aprovação para decidir. Hoje escuta opiniões, mas retorna ao próprio centro. Uma crítica já pôde derrubar você. Agora pode doer, mas não define toda a sua identidade. O medo antes escolhia por você. Neste momento, ele pode acompanhar seu caminho, mas não governa mais. Essa diferença parece pequena, até você perceber que ela está mudando sua vida inteira. Haverá provas. Não imagine que, por ter entendido algo, nunca mais sentirá vontade de voltar ao conhecido. O conhecido tem força, mesmo quando machucou. Sua mente pode sentir falta de padrões que a sua alma já superou. Talvez surja o impulso de responder uma mensagem, justificar alguém, aceitar um peso, calar uma verdade ou voltar a pedir permissão. Nesses momentos, não se insulte. Respire. Lembre-se de quem você está tentando se tornar. A nova mulher se constrói justamente quando uma porta antiga se abre e você decide não atravessá-la. Você não precisa odiar sua versão anterior. Ela fez o que pôde com as ferramentas que tinha. Talvez tenha suportado porque não conhecia outro caminho. Pode ter agradado para se sentir segura. Talvez tenha se calado por medo de perder tudo. Olhe para ela com compaixão. Sem essa mulher você não teria chegado até aqui. Mas não entregue a ela o comando do seu futuro. Agradeça sua resistência e siga em frente com mais consciência. A vida que vem precisa de outra postura. Mais verdade, mais limites, mais ação, mais amor próprio. Não espere um grande sinal. Comece no cotidiano. Escolha não falar consigo com desprezo. Decida não correr atrás de quem não cuida de você. Pare de justificar a falta de respeito. Permita-se dormir, organizar, respirar, pedir ajuda, dizer não e dizer sim quando for autêntico. Essas escolhas parecem simples, mas estão escrevendo uma identidade. Um dia você olhará para trás e entenderá que não foi um único ato que mudou tudo. Foi a repetição de voltar para si. A nova mulher não é aquela que nunca foi ferida, é aquela que decidiu que a ferida não teria mais permissão para conduzir sua vida inteira. Você não precisa se transformar em alguém irreconhecível. Precisa retornar à parte de si que sempre soube que merecia mais. Essa parte não morreu. Apenas esperava que você parasse de negociar com aquilo que apagava sua luz. Hoje você pode começar. Não com uma promessa teatral, mas com uma decisão serena. Não volto atrás naquilo que me destruiu. Se sustentar essa frase com atitudes, sua vida começará a obedecer a uma força mais profunda. A força de uma mulher que finalmente escolheu a si mesma. Quando comecei a escrever este audiolivro, não pensei em uma mulher perfeita. Pensei em uma mulher cansada. Imaginei alguém que sorri diante de todos, mas por dentro sabe que aceitou demais. Recordei uma mulher que dizia, não foi nada com a boca, enquanto o peito dizia outra coisa. Também pensei na parte de mim que um dia confundiu ser forte com aguentar em silêncio, como se resistir sem pedir nada fosse uma forma de dignidade. Ao avançar nesta história, entendi algo que me tocou profundamente. Uma mulher nem sempre precisa de mais conselhos. Às vezes, precisa lembrar que já traiu a si mesma o suficiente. Essa verdade dói,
mas também desperta. Quando uma mulher se olha com honestidade e deixa de justificar aquilo que a fere, uma força diferente aparece. Não é uma força barulhenta, tampouco uma máscara de segurança. Trata-se de uma calma firme que começa a organizar tudo por dentro. É como se a alma dissesse: agora eu entendi. Não posso continuar vivendo contra mim. Não escrevi estas páginas para prometer que você nunca mais vai duvidar. A dúvida voltará, o medo também. Haverá dias em que você sentirá falta do conhecido, mesmo que o conhecido tenha machucado você. Em alguns momentos, surgirá a vontade de responder a mensagem, dar outra oportunidade, calar mais uma vez, agradar de novo ou voltar a ser a mulher que não incomodava ninguém. Ainda assim, desejo que depois deste caminho, algo dentro de você já não consiga fingir que não sabe. Quero que uma voz mais clara apareça quando alguém ultrapassar seus limites. Tomara que você se lembre, ao buscar amor fora, que não pode mendigar aquilo que primeiro precisa cultivar dentro de si. Ao escrever este audiolivro, aprendi que a verdadeira força feminina não nasce do orgulho, nasce da reconciliação. Reconciliar-se com sua voz, com suas necessidades, com seu corpo cansado, com seus erros, com a menina que talvez tenha acreditado que precisava se comportar bem para ser amada, e com a mulher adulta que hoje pode dizer: não vou mais me abandonar para conservar ninguém. Essa frase não precisa ser gritada, basta vivê-la. Talvez este livro não mude sua vida em um único dia. Pode, porém, deixar uma pergunta que não abandona mais você. Estou escolhendo a partir da minha dignidade ou a partir do meu medo? Se essa pergunta começar a acompanhar você, a mudança já começou. Uma mulher deixa de ser fraca não quando todos a respeitam, mas quando decide tratar a si mesma com respeito antes que o mundo aprenda a fazer isso. Caso hoje você precise começar por algo pequeno, comece pela própria voz. Não volte a falar consigo como se fosse pouca coisa. Não chame de amor aquilo que humilha você. Não diga eu sou assim quando, na verdade, quer dizer tenho medo de mudar. Sua vida pode ser reconstruída com pequenas decisões, limites claros, ações diárias e uma ternura mais firme consigo mesma. Escrevi este livro para essa mulher que ainda está aí, debaixo do cansaço, da culpa e de todas as vezes em que se deixou para depois. Se essa mulher é você, feche este momento com uma certeza simples. Você não nasceu para viver pedindo permissão. Nasceu para voltar para si.